Seja bem-vindo ao canal do EA Físico. Já deixa aquele like. E hoje nós falaremos sobre o quê? Hoje nós falaremos sobre capacitores. Aula completa, teoria e exercícios. Então, fica comigo. Vamos lá. Então, nessa aula, nós falaremos sobre o que é capacitância, quais são os tipos mais comuns de capacitores e, naturalmente, exercícios. E de onde vem esse conceito, né? Capacitância ou capacidade. Aí nós temos que ir lá em 1777, né, com o físico, matemático, escritor, George Lichtenberg. Ele observou que descargas de alta voltagem podiam gravar o seu rastro sobre a superfície de materiais isolantes. Como isso, né? Eu separei aqui do lado um vídeo, eu vou deixar o link ali na descrição, e vocês poderão ver o que vai acontecer com esse material quando esse acelerador de partículas for ligado. É muito bacana. Precisamos dizer que a capacidade ou capacitância pode ser entendida como a quantidade de carga acumulada em função de um dado potencial elétrico. Eu sei que o pessoal fala muito por aí voltagem, né? Mas o correto é potencial elétrico. A unidade de medida é o farad e ele é originado pela divisão do Coulomb por volt. Aqui aparecem duas equações e elas tratam do que, né? Então, esse C é a nossa capacitância, o Q a quantidade de carga, dividido pelo potencial elétrico. Se for para uma esfera, vai depender apenas da geometria dessa esfera. Nós teremos o R aqui, que representa o raio, e o K é a constante eletrostática no vácuo. Então, na hora de calcular a capacidade de carga, de acúmulo de carga de uma esfera, basta saber só o seu raio. Nós podemos, inclusive, determinar qual seria a capacidade em farad da nossa Terra, do nosso planeta. Bastaria só saber o raio. Na sequência, é importante falar do equilíbrio eletrostático, como que ele é atingido. Imagine aqui que nós temos dois materiais que estão trocando carga por meio de um fio condutor. O que acontece aqui? Nós temos o potencial do corpo A, nós temos o potencial do corpo B, e suponhamos que o potencial do corpo A seja maior do que o de B. O que eles vão fazer? Eles vão trocar cargas até que eles cheguem no mesmo potencial elétrico. Lembrando que o potencial elétrico é a razão entre a quantidade de carga e a capacitância, então nós teremos aqui, ó, antes e depois, a conservação da carga elétrica. A carga não é destruída, não é criada, ela é simplesmente compartilhada. E aí, essas duas razões aqui precisam ser iguais, dividindo a quantidade de carga do corpo A depois, pela sua capacitância, tem que ser igual à quantidade de carga do corpo B depois também, sobre a sua capacitância. Nós temos aqui um exercício muito simples para fazer agora, né, que é uma esfera condutora de raio 0,10 metros, está imersa no vácuo. Determine a capacidade elétrica dessa esfera e B, a carga armazenada nessa esfera quando ela atinge o potencial de 10.000 volts. Vamos precisar desse dado aqui, ó, que é a constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Vamos aos cálculos. Já está aqui pronto. A primeira parte, então, perguntava a sua capacitância. Basta o raio, 0,10. Eu não coloquei a unidade de medida aqui, mas vai ser metro, pela unidade da constante eletrostática, né? Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Fazendo essa divisão, nós encontramos 1,1, 10 a menos 11, farad. Veja que aqui eu coloquei um fator multiplicativo, né? Como é que ele nasceu? Essa vírgula aqui, se ela vier para a direita, eu subtraio uma unidade do meu expoente. Então, ao invés de ficar menos 11, fica menos 11 menos 1, menos 12. Menos 12 é a mesma coisa que pico. Pico o quê? Pico farad. Então, a vírgula vindo aqui para a direita, nós vamos ficar com 11 pico farad. Na letra B, nós temos aqui o potencial, quantidade de carga e capacitância. Veja que não tem nada aparecendo aqui debaixo do potencial, mas é como se ele estivesse sendo dividido por 1. Eu posso fazer uma multiplicação cruzada, tal qual numa regra de 3 simples. E aí nós vamos ter Q vezes 1 Q da Q, e o potencial vezes C, que é você, quantidade de carga. Então, brincadeiras à parte, substituindo aqui os valores, ó, o potencial 10.000 volts vezes 1,1, 10 a menos 11. Esse 10.000 aqui seria a mesma coisa que 10 na quarta. Então, 10 na quarta vezes 10 na menos 11. A gente vai ter 1,1, 10 a menos 7. E aqui eu vou brincar de novo com a vírgula.
Se essa vírgula viesse para a direita, eu teria que subtrair 1 aqui, ficaria menos 7 menos 1, menos 8, mas isso não tem um fator multiplicativo. Eu vou fazer o que, então? Eu posso deslocar essa vírgula para a esquerda. Se eu deslocar ela para a esquerda, aí eu somo uma unidade no meu expoente. Menos 7 mais 1, menos 6. Menos 6 significa micro. Micro o quê? Micro coulomb. Seguindo, agora abordando mais a ideia de capacitores, o capacitor mais elementar que nós poderíamos ter é 2 corpos com cargas e sinais contrários. Né? Ou imaginar assim, a nível atômico, né? De um lado nós teríamos um corpo carregado negativamente, né, um material, e do outro uma partícula carregada positivamente. Nós temos aqui as linhas do campo elétrico, essa configuração mais simples do capacitor. Ele armazena energia nessa configuração. Outra que cai muito em exercícios de Enem, vestibular, aí o capacitor de placas planas e paralelas, separados por uma distância D, com uma área, né, uma surface, uma superfície aqui S, ele vai ter essa simbologia em circuitos elétricos, mas nós podemos pensar o seguinte, né? Como que ele se carrega? De um lado, uma das armaduras, uma das placas vai ser positiva, a outra vai ser negativa. Nós vamos estabelecer uma diferença de potencial entre as placas, que ela pode ser ΔV ou muitas vezes chamada de U representando ΔV. Então, partindo aqui da equação que nós já conhecemos, né? Capacitância, quantidade de carga pela diferença de potencial, então não é só potencial, mas precisa ter uma diferença de potencial. Eu vou chamar esse ΔV de U, para simplificar. Então, C igual a Q sobre U. E aqui do lado, o que nós temos? Capacitância, o ε0 é a permissividade das linhas do campo elétrico no vácuo. A é a área, pode ser o S também, não importa. Eu deixei assim porque aparece em muitos livros didáticos. Como, por exemplo, eu utilizo o Gaspar, né, mas alguém pode utilizar Beatriz Alvarenga, ou um outro livro aí didático. Pode aparecer A de representar área e o D a distância. Perceba o seguinte, que aqui, assim como no caso da esfera, nós temos uma dependência geométrica do capacitor. Então, ao invés de eu me preocupar com a quantidade de carga, diferença potencial, eu posso simplesmente obter a sua capacitância através das suas características geométricas, a área e a distância entre as placas. Além disso, o tipo de material que está. Será que vai ser vácuo? Será que vai ser água? Será que vai ser um polímero? Uma pedra como mica? Enfim, serve para qualquer tipo de material. E aí muda um pouquinho, ó. QCU, tá? Não pense em nenhum palavrão, por favor. Q igual C vezes U. Quantidade de carga, capacitância vezes diferença de potencial. Tempo de carregamento e descarregamento de um capacitor. Ele não é linear. Ele não carrega de forma linear e não descarrega de forma linear. Isso aqui é uma função exponencial. Não vou entrar no mérito, não vou apresentar uma função exponencial. Caso alguém vá seguir na área de engenharia, física, matemática, química, vai ter lá física 1, física 2, física 3. Em eletricidade vocês vão ver qual que é a expressão, qual que é a função exatamente. Não é o caso aqui. O importante é dizer que a carga que ele acumula no tempo, ele vai ter essa curva. Não é linear, não é uma função linear. O descarregamento também. Por que isso é importante saber, tanto no carregamento quanto no descarregamento? Muito provavelmente você deve ter algum dispositivo em casa que tenha um capacitor. Eu costumo dizer o exemplo do smartphone. O smartphone, ele vem com uma lâmpada associada a uma câmera, e aí quando você vai fotografar, você pode acionar o flash. O flash vai dar essa descarga luminosa instantânea. Então, precisa carregar esse dispositivo e é um capacitor que vai acumular a carga para ser liberada quando for necessário. Mas você pode ter outros exemplos, né, como a bobina de um carro, a bobina de uma moto, para dar partida do motor de arranque. Ali você tem um capacitor também, vai liberar uma quantidade de carga grande num espaço de tempo pequeno. Então, ó, vamos pensar aqui na descarga. Ó. Em pouco tempo, você acaba descarregando o capacitor. E o capacitor também no seu carregamento. Tá? Como que fica no interior desse capacitor? Nós precisamos de ter um material, que nem sempre vai ser o ar ou vai ser o vácuo. Vai ser um dielétrico. Né? O que é um dielétrico? É um material isolante. Ele fica polarizado, ó,
perceba o seguinte, aqui nós teríamos as moléculas desse material, e de um lado ficaria dividida, né? Negativo sendo atraído pelo positivo, e do outro lado, ó, o negativo sendo atraído pelo positivo também. Então você acaba tendo aqui polos, né? Fica polarizado. Chama atenção aqui para essa tabela que eu tenho do lado, ó, constante dielétrica, que é o K, que vai aparecer aqui nessa expressão, e a rigidez dielétrica, o E0. O que é esse E0 aqui? É o campo elétrico, né? 10⁶ volt por metro. Isso, mais ou menos, o quanto gira o campo elétrico na nossa atmosfera. No vácuo, esse K aqui, que não é aquela constante que nós vimos lá, mas é um valor constante de acordo com o material, ele pode variar de 1, que é no vácuo, até, por exemplo, na água, 80. Então, esses valores aqui, eles iriam na frente do ε0 para obter um novo ε. Por exemplo, se eu tiver um capacitor de placas planas e paralelas, né? Que tinha lá capacitância, tinha o ε0, área sobre a distância entre as placas. Então, esse ε vai substituir aquele ε lá. A mesma ideia eu posso fazer com o campo elétrico envolvido. Energia potencial elétrica nos capacitores. Então, aqui eu estou fazendo um acúmulo de carga em função da diferença de potencial. Perceba a diferença. Não é em função do tempo, mas sim em relação à diferença de potencial. Aqui sim eu tenho um comportamento linear. Diferença de potencial multiplicada pela carga dá o quê? Dá o trabalho. Talvez você vá lembrar da palavra trabalho lá da mecânica, né? Trabalho, força, vezes deslocamento, né? O produto escalar de dois vetores. Aqui, nós podemos chegar à dedução da energia potencial elétrica saindo das mesmas equações lá da mecânica. Só que aqui nós trabalharíamos com o deslocamento, trabalharíamos com a força elétrica e por aí vai. E aqui nós temos a representação, ó, quantidade de carga vezes a diferença de potencial. Na prática, o que isso significa? Eu estou calculando a área abaixo da linha do gráfico. Então, se eu determinar a área abaixo dessa linha, eu tenho o trabalho elétrico. Basicamente é isso. Eu tenho aqui algumas opções de cálculo do trabalho, né? Trabalho relacionado à energia elétrica. Aqui nós podemos ver um triângulo. Qual que seria a área de um triângulo? Base vezes altura divididos por 2. É o que está aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. O que é a base? Diferença de potencial. O que é a altura? Quantidade de carga. Então, dividido por 2. Só que nós já conhecemos, né? Por exemplo, a relação do Q, C vezes U. Eu posso trocar esse Q aqui na expressão. Eu vou ter, por exemplo, C vezes U ao quadrado dividido por 2. Eu posso deixar isolado agora a capacidade ou capacitância. Eu vou ter uma outra expressão. Eu posso deixar isolado o U, que é a diferença potencial. Eu vou ter uma outra expressão. Qual que é uma dessas três aqui? Vai calcular a energia potencial elétrica, o trabalho elétrico. Vai se adaptar conforme a questão que você tiver. Capacitores comerciais. Então, é comum nós encontrarmos esses dispositivos aqui em placas, né, de computador, placa de televisores e por aí vai. É comum também encontrarmos aqui uma numeração, né, uma nomenclatura. O que ele significa, né? Nós temos aqui o primeiro dígito, o segundo dígito, o fator de tolerância e o fator multiplicativo. E qual a rede que ele pode ser conectado. Então, a tensão máxima, 110, 127 volts, 220, vai estar especificado nesse dispositivo. Mas por dentro, né? Como que ele é por dentro? Eu trouxe aqui o exemplo do eletrolítico. Ó. Ele vai ter um terminal negativo, vai ter um terminal positivo, ele vai ter aqui um papel impregnado quimicamente, né? Com um determinado elemento químico, material. Você vai ter uma folha de alumínio, você vai ter um outro recipiente aqui de alumínio e você tem um plástico, um material isolante. Tá? Então, ele vai acumular carga se ele for conectado numa determinada diferença de potencial. Vamos fazer mais dois exemplos aqui. Um capacitor tem placas planas e paralelas, né? A área dele 40 centímetros quadrados, separadas 2 milímetros uma da outra, estão no vácuo. Determine, primeiro, a capacidade desse capacitor com vácuo entre as placas. B, a capacidade desse capacitor quando entre as suas placas se coloca uma película de silício. C, a carga armazenada.
nesse capacitor quando ligado numa diferença potencial de 6 volts para ambos os casos. Então, temos os dados aqui da permissividade elétrica no vácuo, 8,9 10 a menos 12, constante dielétrica do silício, aquele Kzão, não é o K da constante eletrostática, é uma constante dielétrica, que vale 12. Depois eu vou retornar aqui e nós faremos as 5. Resolução, então, ó, vamos utilizar o C envolvendo o ε0, a área e a distância entre as placas. Eu já coloquei aqui os valores, ó. O valor do ε, 8,9 10 a menos 12, a área 40, só que veja o seguinte, lá estava em centímetros quadrados. Não dá para trabalhar em centímetros quadrados, nós temos que trabalhar em metro quadrado, dentro do sistema internacional. Aí eu trouxe aqui uma tabela para simplificar o nosso raciocínio. Nós temos lá, ó, centímetro quadrado e eu quero transformar em metro quadrado. O que eu faço? Eu divido uma vez por 100 e 2 vezes por 100. É a mesma coisa dividir por 10 mil. Mas 10 mil é 10 na quarta. Então eu vou dividir 40 por 10 na quarta. Perceba que ele aparece aqui em cima numa multiplicação, né? Como é que eu fiz isso? É porque ao invés de eu deixar ele na divisão, eu transformei ele numa multiplicação. Ao invés dele estar no denominador, ele foi para o numerador. E aí eu tenho que pagar uma pena, tenho que pagar um pedágio. Ao invés do expoente ficar positivo, quando ele sai do denominador para o numerador, ele passa a ser negativo. Por isso esse 10 a menos 4. Então, muito bem. E o milímetro aqui é fácil, né? Porque o milímetro é milésima parte do metro. Se eu quero transformar de milímetro para metro, eu vou dividir por 1000. Então, fiz o mesmo raciocínio. Dividindo por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 2, 10 a menos 3. Fazendo aqui o produto, ó, 40 vezes 8,9 dividido por 2 vai dar 178. Vezes 10 na quanto? Ó, 10 a menos 12 vezes 10 a menos 4, 10 a menos 16. Dividindo 10 a menos 16 por 10 a menos 3, vou ficar com 10 a menos 13. Lembra, né? Divisão de potência mesma base, você subtrai os expoentes. Como de baixo era negativo, menos vezes menos vai dar mais. Então, 178, 10 a menos 13. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu deixei, a vírgula estava aqui, né? Eu puxei ela uma casinha para a esquerda. Então, eu somo 1 no meu expoente. Menos 13 mais 1, menos 12. Só que menos 12 equivale a quê? Pico. Então, eu teria 17,8 ou 18 pico-farad. A letra B. Como que eu faria? Agora eu tenho que trabalhar com o outro material, com o silício, que tem aquela constante igual a 12. Então, ao invés de ε0, vou usar ε. Só que vai ser 12 o quê? 12 vezes o valor da capacitância que eu já tinha. Então, mais tranquilo, né? 12 vezes 17,8 vai dar 203,6, arredondando para 3 significativos, 214 picofarad. Moleza. E a C? Quantidade de carga em ambos os casos. Como é que eu faço? Ó, capacitância vezes U. Tanto para a letra A quanto o valor para a letra B. Ó. Então, começando com a letra A, eu vou utilizar 6, que é a diferença de potencial, vezes o valor que eu tinha. Perceba que é o seguinte, eu tirei o pico aqui e deixei a minha potência 10 como estava lá. Eu não sei o que vai aparecer, né? Então, eu vou deixar na potência 10. 6 vezes 1,78 dá 10,68. Posso fazer a mesma brincadeira, né? Puxando aqui para a direita, vai ficar 106,8, arredondando 107. Pico Coulomb. Mesma coisa agora para o caso da letra B. 6 vezes 2,14, 10 a menos 10. Então, da onde surgiu esse 10 a menos 10? Ó, a vírgula está aqui, eu vou pular uma casinha para cá, 2. Pulando para a esquerda, lembra, eu somo o expoente. Pico é menos 12 mais 2 vai dar menos 10. Então, 6 vezes 2,14, 12,8. Veja o seguinte, ficou 10 a menos 10. Se eu pular uma casinha aqui para a esquerda, eu vou somar 1 no meu expoente. Menos 10 mais 1 fica menos 9. Menos 9 é um fator conhecido, multiplicativo. É nano. Então, ao invés de ficar 1,28, eu arredondei já para 1,30, né? 1,3 nanocoulomb. A 5, né? Vamos voltar na 5, só para ver o enunciado. 5. O capacitor comercial da foto tem os seguintes valores nominais. 1000 microfarad e 10 volts. Determine a quantidade máxima de carga armazenada por ele, é a capacitância que ele quer. E B, a energia potencial elétrica máxima armazenada por esse capacitor. Então vamos lá, ó. Letra A, quantidade de carga igual C vezes U. Aqui eu deixei o V, tá? Mas desconsidere, é C vezes U. 1000 volts vezes 10 a menos 6, né? Que seria
a questão do micro, né? Vezes 10, é 1000 microfarad. Então, 1000 vezes 10 a menos 6. Aquele fator micro está aqui, ó. Vezes 10, que é a diferença de potencial. Isso aqui é 10 na 3. 10 na 3 vezes 10 daria 10 na 4. 10 na 4 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 2 coulomb, ou 0,01 coulomb. E a energia potencial elétrica, eu uso uma daquelas três, aqui melhor me convier. Eu tenho a quantidade de carga, eu tenho a diferença potencial, posso calcular por essa, mas eu também tenho a capacitância, poderia utilizar quantidade de carga, capacitância, eu tenho a diferença potencial e tenho a capacitância, poderia utilizar qualquer uma daquelas três. Mas vamos pelo mais fácil, o que já está aqui, ó. 0,01 vezes 10 dividido por 2, vai dar 0,05 joule. Perceba o seguinte, né? Energia. Toda vez que aparecer energia, está dentro das unidades do Sistema Internacional, você vai utilizar joule. E por fim, nós vamos falar da associação de capacitores. Como que funciona a série, como que funciona o paralelo. Relembrando aqui as nossas equações, né? C igual a Q por ΔV ou U, né? Podemos pensar assim. Na série, o que acontece? Eu tenho os polos do meu capacitor, A e B, estão conectados numa rede. O que acontece? Eu vou ter a divisão de toda essa voltagem entre os meus capacitores. Se eu tiver 10 capacitores, eu vou dividir entre os 10. Se eu tiver 2 capacitores, entre os 2. Eles vão dividir a voltagem, a diferença de potencial. Então, por isso que eu fiz aqui a soma. Só que diferença de potencial, o que é? É a quantidade de carga por capacitância. Então, a quantidade de carga da série dividido pela capacitância da série vai ser igual à soma de N frações. Quais frações? Quantidade de carga acumulada no primeiro capacitor, mais a quantidade de carga no segundo, no terceiro e assim por diante. Só que tem uma coisa interessante, pessoal. Só tem um único caminho de A para B na série. Então, a carga que o primeiro acumula vai passar para o segundo, que passa para o terceiro, que passa para o quarto, e assim por diante. É a mesma carga. Se é a mesma carga, eu posso simplificar esses caras, e vai ficar, ó, 1 sobre CS igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, e assim sucessivamente. Isso aí parece muito a associação de resistores em paralelo. E é assim que você pode pensar, pode associar. O que é série no capacitor é paralelo para resistor. E como funcionaria no paralelo, então? Eu teria as mesmas expressões, só que no paralelo, ó, entre o polo A e o polo B, todos os capacitores estão ligados em paralelo. O que eles têm em comum? A diferença de potencial. O que é diferente? É a quantidade de carga. A quantidade de carga do paralelo vai ser a soma de todas as quantidades de carga acumuladas em cada um dos capacitores. Então, escrevemos assim. Agora, a quantidade de carga é C vezes U, ou C vezes U ΔV. Eu vou fazer, ó, ΔV do primeiro, ΔV do segundo, ΔV do terceiro, e assim sucessivamente. Só que eles são todos iguais. Eu estou ligado numa mesma rede, de forma paralela. Eu posso simplificar eles, e eu vou ficar com o capacitor do paralelo igual a C1, mais C2, mais C3, até o Cn. Então, associação de capacitores em paralelo é a mesma coisa que a associação de resistores em série. Vamos fazer mais 2 exercícios para fechar essa aula. O primeiro aqui vai ser uma associação em série. O que ele pergunta? Qual é a capacitância equivalente, né, dessa série? Levando em consideração que os capacitores ligados são de 60 picofarad, 30 picofarad e 20 picofarad. E depois, qual a carga acumulada em cada placa? Lembrando, a carga é uma só. Então, eu posso pegar o capacitor da série, a tensão total, e eu descubro qual é a quantidade de carga. Depois a gente volta no 7 para ver o enunciado. Então, vou fazer lá 1 sobre CS, 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Vai ficar 1 sobre 60, 1 sobre 30, 1 sobre 20. Eu poderia fazer de 2 a 2. Não precisaria fazer os 3 numa vez só. Aqui eu fiz com os 3 uma vez só. Fazendo 2 a 2, eu poderia fazer aquele esquema da multiplicação cruzada, que eu vou obter o capacitor equivalente rapidinho. Por outro lado, eu posso fazer o MMC, né, o mínimo múltiplo comum, que aqui vai ser 60, ó, 60 divididos por 60 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. 60 por 30 dá 2, vezes 1 dá 2. 60 por 20 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. 1 mais 2 mais 3 vai dar 6. O que eu faço aqui? Ó? Eu inverto em ambos os lados, né, faço essa inversão.
vai ficar 60 sobre 6, 10 picofarad. Então, mantém a mesma unidade. Quantidade de carga acumulada, eu vou usar então a capacitância, que são os 10 picofarad, vezes 12 volts, o que eu vou obter? 120 picocoulomb, que é a quantidade de carga. Voltando agora aqui no esquema do exercício 7, tenho todos em paralelo. Qual vai ser a capacitância em paralelo e qual vai ser a carga de cada um dos capacitores? Aqui eu vou precisar fazer de cada um a quantidade de carga, mas a série é muito simples. Ó. Capacitor em série, vou somar os 5, então vai ficar 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, dá 150 picofarad. E agora, na letra B, quantidade de carga de cada um. Vou fazer o primeiro, C1 vezes U, então todos estão em 12 volts, 10 vezes 20 vai dar 120 picofarad. O segundo é 20 vezes 12, 240 picofarad. O terceiro, 30 vezes 12, 360. O quarto, 40 vezes 12, 480. E o quinto, 50 vezes 12, 600 picofarad. Veja o seguinte, que se eu somar todos aqui, eu vou ter 1.800 picofarad. Seria o equivalente eu pegar e multiplicar 150 picofarad por 12. Eu vou obter 1.800 picofarad de capacitância total, pegando o capacitor equivalente e multiplicando pela diferença de potencial. Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Segue o E-Físico e deixa o teu like. Valeu!